A própria ministra atual, Maria Luísa Albuquerque, antes, no tempo do Consulado Socialista, ela própria foi adjunta do Governo Socialista. E, curiosamente, quando tomou posse neste Governo, enquanto Secretário de Estado, foi chamar para chefe de gabinete quem? A mulher do Secretário de Estado Socialista para quem tinha trabalhado. Ela foi adjunta de quem? Na altura do professor Baganha, enquanto Secretário de Estado, justamente nas finanças. Ou seja, todos estes atores passam do Banco de Portugal. E atualmente chamou a mulher do professor Baganha para chefe de gabinete, exatamente. Ou seja, isto é uma relação de promiscuidade absoluta em que todos eles são simultaneamente jogadores e árbitros. Ora fazem de jogadores, ora fazem de árbitros, ora estão nas empresas privadas a fazer grandes negócios e com lucros chorudos com o governo português, ora estão no governo português a preparar negócios chorudos para as empresas privadas onde tinham trabalhado, onde virão mais tarde a trabalhar. Ainda por cima, e aqui estamos a falar da área financeira, uma área financeira que deveria ser supervisionada toda ela por um Banco de Portugal, que tem, como sabemos, um governador em Conselho de Administração, mas tem a tutelar a atividade de todo o Banco de Portugal um Conselho Geral. E quem é que tem assento nesse Conselho Geral? Justamente os atores da banca privada. Estão no Conselho Geral do Banco de Portugal pessoas como Almerino Marques, que está ligado ao Grupo Espírito Santo, como António de Sousa, que até há bem pouco tempo era presidente da Associação Portuguesa de Bancos, portanto representava a banca privada, ou seja, entidade que supervisiona a atividade bancária em Portugal, por sua vez é ela própria controlada pela banca privada. O PPN está cheio disto. São 2,tal mil milhões de euros de brincadeiras deste género, em que deram garantias 40 vezes inferior ao valor do financiamento. E isto para além de muitas situações em que o BPN chegava ao ponto de financiar o mesmo bem várias vezes, com documentos falsificados, etc, etc. Isto está lá, portanto, se eu tenho conhecimento disto, como devem imaginar, o governo português também tem, alguma da Justiça também tem, ainda por cima o governo português tem, porque, como sabem também, apesar de mudarem os governos, há muita gente nas finanças que são sempre as mesmas pessoas. Vão por lá ficando. Aliás, a atual secretária de Estado do Tesouro trabalhava no governo socialista. Ficam a saber isso, caso não soubessem. A doutora Maria Luísa Albuquerque trabalhava com o secretário de Estado Socialista e, curiosamente, quando chegou agora ao governo, quem é que ela levou para chefe de gabinete? A mulher desse secretário de Estado com quem ela trabalhava. E, portanto, naturalmente, há ali uma série de pessoas nas finanças que vão conhecer bem esses dossiês. Têm uma vantagem, conhecem bem os dossiês. Têm uma desvantagem, é que não querem falar deles. Esse é que é o grande problema. Escanam entre as empresas privadas, nomeadamente a banca privada. O Banco de Portugal, as entidades reguladoras, o Governo e o Parlamento são os mesmos. Nós vimos mesmo nesta peça Franklin Alves no Instituto do IGCP, que depois esteve no BPN, aliás antes, e depois esteve no Governo. E, portanto, são sempre estes atores. A questão é que esses contratos podem ser perfeitamente legais, mas podem ser feitos de tal maneira que os custos prevejam grandes comissões para os partidos. Porque estes grupos cruzam-se, estes grupos são solidários, independentemente da ideologia dos partidos a que eventualmente estejam afiliados. Porque estes grupos cruzam-se, estes grupos são solidários, independentemente da ideologia dos partidos a que eventualmente estejam afiliados. Dos contratos tóxicos assinados por algumas empresas públicas, representando perdas potenciais superiores a 3 mil milhões de euros, o Governo demitiu com estrondo 2 secretários de Estado que tinham sido dirigentes destas empresas. Demitiu todos os governantes envolvidos nesta história? Todos não. Há uma secretária de Estado que resiste, que continua sentada ao lado do ministro Vítor Gaspar, que teve responsabilidades diretas nesta história e que não foi demitida. A forma como o Governo geriu todo este processo, do secretismo com os resultados da auditoria até ao despedimento seletivo dos envolvidos, foi norteado por um único e exclusivo propósito: branquear o envolvimento da secretária de Estado Maria Luísa Albuquerque, atual braço direito de Vítor Gaspar e anterior responsável financeira da Refer. Na verdade, a primeira diligência do Governo foi entregar a condução deste processo à própria Maria Luísa Albuquerque. Isto nem sequer é fazer da senhora secretária de Estado juíza em causa própria, é mesmo entregar o julgamento a um dos arguidos. O currículo de Joaquim Pais Jorge diz assim: de 1990 a 2009, diversas funções no Citibank em Portugal, sendo diretor desde 99, 10 anos.
membro do Country Committee de 2013 a 2009, representante legal da sucursal. Tudo o que se passava de contratos passava por ele. 2004 a 2009. Market Manager, gestor de mercado, 2005 a 2009. Ainda era diretor da sucursal no offshore da Madeira e membro do Comitê de Crédito desde 91. Todos os contratos swap que estavam vivos e que tinham sido reestruturados. E à conta do Citigroup são 5. Dos quais 4 transações vivas e uma reestruturada. E, portanto, aquela entidade bancária vendeu swaps ao Estado português, às empresas portuguesas. Depois há outra coisa. Este currículo deste senhor refere o seguinte: diretor das Estradas de Portugal desde 2009 a 2012, período em que foram lançadas as mais complicadas concessões rodoviárias do governo anterior e em que foram renegociadas as SCUT. E diz claramente que Joaquim Paes Jorge foi membro das comissões de negociação dos contratos de concessões Interior Norte, Beira Interior, Algarve, Norte Litoral, Douro Litoral e Litoral Centro. Este relatório final, cujo relator é Sérgio Azevedo, do PSD, Sérgio Azevedo, do PSD, depois diz assim, aqui na página 393, já na área das conclusões, sobre a renegociação das parcerias das SCUT, onde participava Joaquim Paes Jorge. A Comissão considera inaceitável que o Governo à época tenha assumido e aceite no âmbito do novo acordo de negociação crescimentos elevados de tráfego que não eram todo previsíveis. E diz mais, tendo em conta a importância que as projeções de tráfego têm na justificação e fundamentação dos projetos, a Comissão entende que devem ser apuradas responsabilidades pelas autoridades competentes junto da EP, portanto Estradas de Portugal, e dos técnicos responsáveis pela negociação, assim como agentes políticos que os aceitaram. Joaquim Paes Jorge fazia parte desta Comissão. A Comissão de Inquérito já disse que ele tem que depor. Porquê é que este elemento do Governo continuava em funções? É o que eu pergunto. Um elemento que eu chamo do Bloco Central dos Interesses, que condenou o país à pré-insolvência, que está de um lado e do outro, que é nomeado pelo lado do Governo PS e que é nomeado pelo lado do Governo PSD, e nós, contribuintes, andamos a pagar as brincadeiras todas destes senhores. Isto é que é verdade. E ela tem que ser dita. Está aqui neste documento, neste relatório das PPPs, que é apenas uma versão, a outra é swaps. E nós assistimos a tudo isto. Este é que é o lado podre da política. E eu pergunto-me porque é que é nomeado um senhor que tem este passado.